Paz do Senhor, servos de Deus. Tudo bom com vocês? Eu sou o irmão Mateus e estou aqui com mais um vídeo e hoje vou explicar sobre o mapa das nações. Você já parou para pensar como surgiu o povo chinês, alemão, brasileiro, argentino? Como surgiu as etnias, as culturas e estas questões? Hoje eu vou explicar neste vídeo com base nas Sagradas Escrituras. Que a cada dia mais possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar. Antes de tudo, devemos entender o contexto para como surgiu o espalhar das nações, das etnias, dos povos. Tudo começou quando Noé entrou na arca e Deus deu o livramento. Ele era um homem justo, o povo estava pecando. A Bíblia relata que a injustiça do povo subiu até Deus e Deus enviou o dilúvio na terra. Então, ele mandou Noé construir uma arca e ele e a sua família entrou na arca. Dentro dessa arca estava Noé, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, suas esposas e a esposa de Noé. Passou o tempo, o dilúvio acabou, Deus fez aquela maravilhosa aquele maravilhoso símbolo de aliança, né, que é a arca, que é o arco-íris, e o Senhor falou que nunca mais ia derramar um dilúvio sobre a terra. Então Noé continua a seguir sua vida, ele levanta uma vinha, a Bíblia relata, e dessa vinha ele vai fazer vinho, porque é a uva, então ele vai fazer o vinho, e ele começa a se embriagar, ele se embriaga, fica bêbado, e ele tira a roupa, ele fica nu. O seu filho Cã, a Bíblia vai relatar, que ele olha para o seu pai nu e vai falar de uma forma de zombaria para os seus irmãos, Jafé e Sem. E os seus 2 irmãos, com temor, viram os rostos e cobrem a nudez do seu pai. Ao seu pai voltar em si, descobre que Cã zombou dele, falou que ele estava nu, e amaldiçoou Cã e o seu filho Canaã. Então acontece que vai as gerações para frente, acontece a Torre de Babel, aquele famoso episódio de que o povo queria estar reunido num só lugar, numa só moeda, numa só língua, e o Senhor confunde a língua daqueles povos. Então, a partir daí, você já começa a perceber a divisão das línguas, o dividir das línguas. Então, os povos, o povo lá, cada uma dessas nações, vão começar a se espalhar com uma língua diferente, porque o povo queria alcançar até os céus, com o zigurate, não é? Com a Torre de Babel, e o Senhor confunde a língua, então eles não conseguiram levantar a Torre de Babel. Uma nota, a Torre de Babel não foi destruída como muita gente acha. A Torre de Babel foi erguida e parada a obra foi parada. Então, a partir daqui no capítulo de número 10, você vai ver as nações, os descendentes de Noé. E como você vai fazer para identificar esse povo, essa nação? Então, vamos ler Gênesis capítulo 10, verso de número 1 em diante. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifá e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Antes de iniciarmos sobre os filhos de Jafé, devemos entender o seguinte, sobre os 3 filhos de Noé. Noé teve esses 3 filhos, lembrando bem, vamos lá, Cã, Sem e Jafé. E como o mapa das nações, entendemos o seguinte, o cão, vamos olhar pelo significado do nome, antes de tudo. Cão significa quente. E o nome das pessoas naquela época não era dado pela entonação da voz ou a palavra bonita. O nome era dado pelos acontecimentos ou alguma coisa, alguma característica da pessoa ou o que aconteceu. E cão significa quente. Se você for observar bem, pessoa esquentada,
pessoa enegrecida, entendeu? Então, Cão vai ser uma pessoa mais enegrecida, uma pessoa quente, já pelo significado do nome. Então, Cão vai para o povo da África e Oriente Médio. Então, toda vez que você for ver a geração de Cão, ele vai estar vinculado ao povo da África e o povo do Oriente Médio. O povo do Oriente Médio vai ser principalmente os cananitas. Sem significa reputação. Isso até tem uma coisa interessante. Sem vai significar reputação. E Sem é um povo que vai formar, o povo semita, e eles são os asiáticos, Oriente Médio e o povo asiático. Então, os semitas, o povo de Sem, vai ser o Oriente Médio, na região lá de Canaã, Palestina, Síria, lá para o Iraque, para também o povo da Ásia, indo lá para a Ásia. Então, africano, Sem, asiático. E Jafé vai significar aumento, expansão. E Jafé vai ser o povo indo-europeu, isto é um povo que vem lá da região da Índia, do Irã, e eles estão indo lá para a Europa. Então Jafé vai ser indo-europeu, vai ser povo europeu, Oriente Médio e um pouco da Ásia, entendeu? E para pensar, Cão é o povo africano, Sem é o povo de reputação, Cão é o povo mais quente, é o povo dos egípcios, líbios, povo do Cush, que vai ser muito interessante essa questão. Sem é o povo da reputação, é o povo que vem dos hebreus, o povo de Israel, babilônicos, povo assírio, elamitas, e Jafé é o povo indo-europeu. Os povos persas, por mais que seja lá na Ásia, mas é filho de Jafé, é através de Jafé, povos gregos e povos europeus. Então vamos lá para Jafé. Jafé teve esses filhos então. Vamos começar então com Gomer. E qual é o significado do nome Gomer? Gomer significa perfeito. O significado do nome Gomer é perfeito. E Gomer vai dar geração para o povo cimério. E você pode estar se perguntando, que povo é esse? Povo cimério? Povo cimério é um povo antigo, um povo bem antigo. E esse povo ficava na região da Rússia, Armênia, Geórgia e as partes do Irã e também divisa com a Pártia. E era o Império, tá? E esse povo cita era um povo que andava a cavalo, era um povo de pastores que andava a cavalo e vivia nos estepes. Lembrando que a região mais ao norte, Rússia, Armênia, Geórgia, indo lá também para a Ucrânia, é um lugar cheio de estepe, é um lugar cheio de campos. Então esse povo cimério, que vai ser os descendentes de Gomer, vai ser então um povo pastor. E na cultura pop, né, o povo fala que Conan é descendente do povo cimério. Então, para vocês terem uma noção. Então, Gomer significa perfeito, vai gerar o povo cimério. Magog, esse nome é muito interessante e também tem muito nas profecias. Magog vai gerar o povo Cita, e o seu nome significa terra de Gog. E quem é o povo Cita? Quem é esses povos Cita aí? Não se sabe muito sobre esse povo Cita. É semelhante ao povo Cimério, só que esse povo Cita era mais poderoso. É um povo mais poderoso, é um povo mais forte. E os Citas ficam também muito próximo da região onde os Cimérios ficavam, que é aquela região da Turquia, indo lá para a Síria. E então o povo Cita são eles. É o povo parente dos Cimérios, que não gostavam muito deles. O próximo é Javã, e esse é um povo muito, mas muito famoso. Javã vai formar o povo grego, e o próprio nome já diz que significa grego. O próprio nome Javã já dá um significado como o próprio povo grego. E o povo grego é um dos povos mais conhecidos pela sua cultura, religião, língua. E esse povo se desenvolveu muito e se destacou como uma hegemonia europeia. Aí começou a ter essa questão de hegemonia europeia a partir dos gregos, depois foi para os romanos. E o povo grego é muito famoso também por ter as falanges, por ter na religião politeísta Zeus, Eros, Afrodite, Atenas, muito famoso esse povo grego. Então Javã, filho de Jafé, vai formar o povo grego. Tubal. Tubal vai significar trazido. Esse filho de Jafé é interessante
pois ele vai formar o povo ibérico. E para quem não sabe o que é o povo ibérico é o povo de Portugal e Espanha. Então, Tubal vai formar os povos portugueses e espanhóis e também os povos da Anatólia. Você, quando vai olhar para Jafé e os filhos dele, você vai ver muita influência lá naquela região da Anatólia. Eles vão estar indo muito para aquela região, porque são povos nômades. E como é povo nômade, é povo de imigrações, principalmente de Jafé. E não é à toa que os próprios portugueses se consideram como os filhos de Tubal. Então, Tubal é parente dos povos ibéricos, ibéricos europeus e tanto também como ibéricos asiáticos. Tem estudiosos que falam. Meseque é um amigo grande, é um grande irmão de Tubal. E ele vai formar o povo da Geórgia, da Frígia. E é interessante que esse povo vai ser conhecido futuramente por historiadores como o povo Musqui. E não sei se vocês pararam para pensar, mas Musqui tem algo semelhante com Moscou. Exatamente. Então o povo de Meseque, que significa precioso o nome Meseque, é o povo que vai gerar lá para os Geórgia, Frígia, que fica lá na Anatólia, tá? Fica próximo da Turquia, e o povo de Moscou, os moscovitas. Então, Meseque é o povo da Rússia, é o povo de Moscou. Isso é algo muito interessante. Não é à toa também que Meseque, Tubal e Magog vão estar na profecia de Ezequiel. Ezequiel, acho que se não me falha a memória, é 38. Vai ser colocado aí. Um povo que é muito armado, um povo de bélico. E então o próximo vai ser Tiras. E Tiras vai significar remove. E é interessante que o Tiras vai formar um povo trácio. E esse povo é muito, mas muito interessante. O povo trácio era um povo que ficava lá na atual Bulgária. E os trácios eram um povo nômade também. Só que os gregos não gostavam muito desse povo, os de Javan. Então chamavam esses trácios como se fosse bárbaro. Lembrando que bárbaro, para o olho dos gregos, é todo povo que não fala língua grega. Então, os tiras são os povos trácios, sabe? É muito característica dos trácios. É que tem aquela touca longa, tem aquela touca grande. Geralmente as imagens estão em cima de cavalos com uma lança. Então aí vai gerar o povo de Tiras, o povo trácio. Agora vamos para os filhos de Gomer. Vai ter uma parte 2 desse vídeo, tá bom, amados? Porque vamos estar compactando e colocando conhecimento em ordem para a honra e glória de Deus. Gomer vai ter 3 filhos, um chamado Rifat, Askenaz e Togarma. Rifat, vamos lá. Rifat significa falado, comentado. E Rifat vai gerar o povo celta. Isso é muito interessante, é muito famoso o povo celta. O povo celta é o que vai gerar para frente o povo gaulês, o povo germânico e entre outros povos. Os celtas vão ficar focados lá na França, vão para a Inglaterra. São povos que combateram firmemente os povos romanos, o Império Romano. E uma das características interessantes do povo celta é pintar o rosto durante uma guerra. Então eles pintavam lá de azul e guerreavam. Então Rifat, filho de Gomer, vai ser o povo celta. E não é à toa que os Cimérios vai gerar o povo celta. O celta é parente dos Cimérios. Askenaz é os povos germânicos. Askenaz é muito famoso por ser parente dos povos arianos. E não é à toa que ele significa Askenaz, homem espalhado. Por quê? Quando você observa essa frase, indo-ariano, é povos que vieram lá do Irã para ir lá para a direção da Europa. E esse Askenaz é parente dos germânicos. E Togarma é o povo do Cáucaso do Sul, é o povo do norte, é o povo que está lá para o norte. Cáucaso do Sul não, é caucasianos. Também Cáucaso do Sul porque eles vão ser parentes dos armênios e dos georgianos. E Togarma significa casa de Gomer. Não é à toa que o nome Garma é semelhante ao Gomer. Então são um povo do norte, parente dos armênios, parente dos georgianos, da Sibéria, são também lá o povo da Sibéria. É o povo que está mais ao norte. E esse Togarma é o filho de Gomer. Eu esqueci de citar um aqui, e o nome desse filho de Jafé se chama Madai. E Madai é muito interessante que ele vai dar geração para o povo do Irã, o povo medos e curdos. Então é interessante saber que o povo do Irã, que está lá no meio dos povos semitas, são povos que jafetitas. Então Madai vai gerar o povo medo
e o povo curdo. E esse nome não é à toa que significa terra do meio. E Irã tá lá na terra do meio mesmo, tá naquela terra do meio, entre o povo semita e a Ásia, indo lá para a Ásia, da China, da Índia. Não é à toa que os iranianos estão próximos da Índia. Então, são esses os filhos de... Agora vamos para os filhos de Javan, isto é, as tribos gregas. Ele teve 4 filhos. O nome de um vai se chamar Elissá, o nome de outro vai se chamar Tarsis, Quitim e Dodanim. E então, Elisá vai gerar o povo de Elis, lá no Peloponeso. E o povo de Elis, como muita gente deve saber, quem gosta muito do Império Grego e da história da Grécia, vai entender que o povo de Elis, e lá do Peloponeso, é o povo eólio. Porque, como muitos sabem, existiu várias tribos gregas, os dórios, os jônios, os eólios. Então, essas foram as 3 principais. Então, o Elisá, perante os relatos históricos, vai ser os descendentes dos povos eólios. Entendeu? Então, povos eólios, jônios e dórios. Então, Elisá vai gerar o povo eólio. E Tarsis, esse é muito interessante. Tarsis, quando você vai olhar para a Bíblia, para a região da Bíblia, vai ficar na região da Espanha. Tarsis fica na Espanha. Então, um dos filhos de Javan vai formar os descendentes espanhóis ibéricos. Só que é interessante que eu falei antes que o Tubal vai ser o descendente dos povos ibéricos, não falei? E como assim Tarsis também? É que, vamos lá, os povos, principalmente da descendência de Jafé, eles faziam muitas imigrações para ter melhores condições de vida. Então, um dos filhos de Jafé, Tubal, foi para aquela região da Espanha, Portugal, e o Tarsis também, mas ele ficou fixado numa região de destaque. Então, tinha muita mistura de imigração. A exemplo, você pode ver que o Brasil há várias misturas de raças, etnias, por exemplo, japonês com africano, europeu com indígena, europeu com africano, europeu com gente asiática, e há uma grande diversidade cultural. Assim, naquela região também era assim, era muito comum ter misturas de imigrações, misturas de raças, misturas de etnias. E então Tarsis vai ser para o povo da Espanha, o povo da Ibéria, o povo daquela região da Europa, onde está a França também. Pode ir lá para a França, lá estava misturado com celtas. Quitim, esse é interessante. O Quitim, é o filho de Javan, vai gerar o povo da ilha de Chipre. Ele vai gerar os chipriotas. E isso é uma relação mas muito interessante, pois há uma ilha grega chamada Creta. E Chipre é uma ilha totalmente grega. Só que vai ter um dos filhos de Cã, que vai ser descendente, lá o parente dos Mizraim, se não me falha a memória, que é os egípcios. E um desses filhos dos Mizraim vai gerar o povo de Creta. E historiadores vão falar que os filisteus, que é também parente dos povos egípcios, vieram de um povo parente dos de Creta. E Creta é na Grécia. Olha aí como envolve a mistura cultural, a mistura de etnias. Então o povo de Quitim vai gerar o povo de Chipre. Lá tem o povo de Creta, já é outra história, mas o povo de Chipre está mais lá para o lado de Israel. E era naquela época um lugar grego. E o último filho de Javan é o Dodanim. E Dodanim vai gerar o povo de Rhodes, a ilha grega de Rhodes. É muito conhecida essa ilha grega por ter resorts, praias, muita história também na área medieval, na época otomana, na época romana. Então, Dodanim vai gerar o povo de Rhodes. Então vamos lá. Javan teve 4 filhos. Elissá é o povo eólio. Tarsis, povo da Espanha, o povo lá da Ibéria. Quitim, povo de Chipre. E Dodanim, povo de Rhodes. Então, irmãos, essa é a primeira parte do mapa das nações que estamos aprendendo. Hoje focamos no povo indo-europeu, o povo de Jafé. E o próximo episódio
vai ser sobre o povo de Can, o povo camita, o povo da África, o povo que está focado naquela região da África. Irmãos, eu peço que curtem, comentem, compartilhem. Eu estou iniciando essa obra para a honra e glória de Deus, de ter um crescimento da graça e do conhecimento, para que nós venhamos a cada dia mais aprender da palavra. Nós venhamos mergulhar na sabedoria das Escrituras. Eu sou o irmão Mateus, assembleiano, de valor e abençoado. Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Curtem, comentem e compartilhem, viu?